Siga. A propósito do Dia Nacional da Participação, o CLIP convidou uma série de atores relevantes do setor social. Hoje temos o Afonso Borga, voluntário e empreendedor social, atualmente a trabalhar na PwC, na área da sustentabilidade social. Olá, Afonso, bem-vindo. Olá, Afonso. De que forma é que vês a participação e o que é a participação para ti? Muito bem. Olha, para mim, eu vejo a participação muito quase como uma condição. E é a condição de nós vivermos em sociedade e vivermos num espaço público, não é? De ocuparmos o espaço público. E, portanto, para mim, a participação é muito uma condição de vida e, portanto, uma condição de estarmos a partilhar esse espaço. Basta estarmos a partilhar o espaço com uma pessoa para já haver aí essa necessidade e essa condição de participação. E depois vejo muito, ou seja, para além de ser uma condição em que todos nós devemos aceder e podemos aceder, vejo muito também como um direito, não é? Nós podermos também ter esse direito de participarmos, de sermos ouvidos e de manifestarmos a nossa opinião, de manifestarmos as nossas ideias e podermos partilhá-las no espaço público e termos essa possibilidade de nós podermos um, integrar essas preocupações. Vejo depois a participação muito de várias formas, de diferentes formas. Para mim, participação é muito, faço muito também através do associativismo, através do voluntariado, mas há muitas formas de participação, mas essencialmente é isso, ou seja, é nós podermos ter essa possibilidade, essa janela aberta para nós também podermos participar ativamente na sociedade enquanto agentes ativos, enquanto pessoas que têm também as suas próprias ideias, as suas próprias convicções, e é dessa pluralidade também de convicções que eu acredito que se faça a participação. Obrigado. No teu dia a dia, como é que utilizas a participação e como é que sentes a participação? Uhum. Muito bem, então olha, no meu dia a dia, por estar envolvido em diferentes associações, em diferentes iniciativas de voluntariado, para mim a participação utilizou muito, claro, como uma ferramenta também de proximidade com as comunidades. Isto porque eu acredito muito que trabalhando numa associação, em várias associações ou desenvolvendo voluntariado, as nossas ações, as nossas atividades devem sempre ir ao encontro daquilo que são os ideais e as necessidades de uma determinada comunidade ou de um determinado grupo de pessoas. E a participação, para mim, é essa forma de eu poder ir ao encontro dessas necessidades, de eu poder estar a trabalhar sempre com um foco numa necessidade. Por isso é que a participação é algo que deve ser feito de forma regular e deve estar sempre presente. Não me basta numa associação ou em determinado movimento eu promover um momento de participação e depois esquecer aquele momento e continuar a minha ação. Ou seja, a participação é algo regular, é algo recorrente, é algo que eu necessito de constantemente poder uh, usar, não é? No meu dia a dia. E, portanto, uso muito de facto como essa estratégia, como ferramenta de poder ou escutar muito a comunidade e de perceber também quais é que são as preocupações e as ideias de uma determinada comunidade ou organização. Depois há também o outro lado da moeda, que é usar também a participação de uma forma interna junto das pessoas com quem estou a trabalhar, não é? Poder também ouvir as preocupações de outros colegas meus que são voluntários, de outros membros das associações das quais faço parte, portanto, poder também ouvir um bocadinho quais é que são também as preocupações e as ideias que esse grupo de pessoas que trabalha também connosco pode ter e dessa forma também promover essa participação de uma forma mais interna, no fundo. A nível, se calhar, mais, no caso, estávamos a referir, no caso da PwC, ou num ambiente mais corporativo, um, se calhar pode ser um pouco mais difícil eu perceber como é que integro essa participação, porque muitas vezes estamos a falar muitas vezes em processos, ou no caso em que eu trabalho mais em consultoria, mais de processos B2B, não é? Portanto, empresa para empresa, mas em todo o caso também aí acho que é relevante podermos sempre perceber a participação mais enquanto forma de trabalho em cooperação, ou trabalho em colaboração com determinada empresa. Ou seja, vermos uma determinada empresa ou um determinado cliente vá, mais do que cliente, vermos como um elemento que está a cooperar também connosco para determinado trabalho ou determinada função. Eu acho que isso também pode enriquecer muito
a forma como nós desenvolvemos um trabalho em determinada organização, nomeadamente no aspecto da consultoria. Falaste aqui da participação não poder só ser em momentos Uhum. pontuais, ter que ser assim, um sistema aberto Frequente, sim. e não fechado. Isto traz-me aqui uma lógica também de inovação e de formas inovadoras de participar. Do teu ponto de vista, não só em termos mais empresariais, mas também com a tua experiência no setor social, enquanto voluntário e enquanto dirigente Uhum. também associativo, que formas inovadoras é que nos podes trazer? Certo. Olha, eu acho que hoje em dia a questão da internet, das redes sociais, vieram também trazer toda uma nova, um novo mundo novo também no que diz respeito à participação e, de certa forma, aproximar também muitas vezes as comunidades de decisores políticos ou de associações ou de organizações. Eu acho que, de facto, as redes sociais podem possibilitar e potenciar muito a participação de uma forma mais, se calhar, mais ou menos inovadora, depende sempre do grau de maturidade das diversas organizações, mas hoje em dia também já há excelentes ferramentas online que nos permitem entrar mais diretamente em contacto com determinada comunidade ou com determinada organização para as ouvirmos e, portanto, incorporar no fundo esse hábito de nós, eh, por um lado, mantermos disponíveis esses canais de comunicação abertos e as pessoas com quem trabalhamos numa determinada comunidade, numa determinada organização, saberem que existem aqueles determinados momentos ou existem aqueles determinados canais, mas depois também e, portanto, acho que aí pode ser uma questão inovadora, a questão de usarmos a internet, as redes sociais para criarmos momentos de participação, promovermos essa participação. Eventualmente, outra forma também que pode ser mais ou menos inovadora, pode estar relacionado com a forma como, no seu dia a dia, as próprias organizações trabalham, as próprias organizações organizam o seu trabalho. Posso dar um exemplo que é imaginemos uma organização que está a trabalhar numa determinada comunidade e que tem, por exemplo, a sua sede, ou tem o seu gabinete, ou o seu espaço, e trabalha, no fundo, no seu espaço, poder, de certa forma, abrir também, ou poder abrir o seu espaço para a comunidade, e, por exemplo, as próprias organizações poderem deixar entrar, no fundo, dentro dos seus espaços físicos, de pessoas da comunidade, portanto, ou desenvolver É lá algum também o tipo de sinal, não atividades. é? É também o sinal, Exatamente, não é? exatamente, De exatamente. E, participação. portanto, exato, portanto, manter essas portas abertas, eventualmente, acho que pode haver, e aí, olha, o clipe até tem alguns exemplos também dessa abertura de portas à comunidade, de receber a comunidade também internamente e, portanto, promover algumas formas de participação que podem ser também inovadoras. Eu lembro de um exemplo até do clipe, que era o arroz da colaboração, ou o arroz de, não sei se eventualmente é do teu, Sim. é do teu tempo. Mas na altura que foi uma iniciativa muito interessante do clipe, é um arroz comunitário, acho que era um bocadinho este o exemplo. Mas enfim, ou seja, este é um exemplo, A cozinha sim. traz sempre mais participação, garantidamente, Exatamente, exatamente. não Sim, é? sim, a cozinha, a gastronomia é sempre uma forma de aproximar. Mas enfim, ou seja, de facto, há muitos momentos que se pode pensar, e como tu referes, até muitas vezes até de momentos de caráter informal que possam permitir fazer a comunidade entrar dentro da organização. Eu acho que isso pode ser uma boa forma de participação, mais ou menos formal, porque são momentos também em que vamos ouvir as pessoas e promover também essa proximidade com as pessoas, e portanto acho que isso é uma boa forma de podermos nos aproximar também e promover esses laços de participação, ou eventualmente também fazer o contrário, que é muitas vezes não ser só a organização no fundo, receber a comunidade, mas também as próprias organizações irem ter com Irem as ao terreno. comunidades e, portanto, irem ao terreno, exatamente, portanto, e fazerem esse trabalho de forma mais regular e poder aproveitar, no fundo, essas mais-valias também que a comunidade traz. E depois também há formas muito interessantes hoje em dia também de se promover, desde assembleias de cidadãos até momentos mais de participação, de ouvir as comunidades também em momentos mais de convívio, por exemplo. Hoje em dia já há várias formas de fazer essa participação sem ter aquele caráter institucional, porque eu acho que muitas vezes o importante também é promover-se formas de participação que não sejam totalmente institucionais e, portanto, que sejam momentos mais de informais ou momentos mais de convívio, até que possam permitir também um ambiente mais
descontraído e um ambiente mais seguro para que as pessoas também possam partilhar e que toda a gente se sinta à vontade para poder partilhar. Portanto, acho que isso acaba por ser um outro exemplo. Falaste aqui em espaços seguros também, que é Uhum. relativamente importante. Uma forma de auscultar mais formal, outra menos, mais oficial, Sim, ou melhor, formal e informal, e acaba por ser importante também esses momentos mais de convívio para percebermos mesmo aquilo que se passa e aquilo que as pessoas sentem, que às vezes nos momentos que são altamente oficiais, há certo. coisas que não se Não se apreendem, discutem, não é? exatamente isso, Exatamente, ou que não se abordam, sim. E depois há exatamente. outra questão também que, depois por outro lado, também pegando na questão da internet ou das redes sociais, eh, há outra questão que pode também ser importante para a participação, e isto é eventualmente é discutível, mas que eu acho que pode ajudar também, que é a possibilidade do anonimato. Ou seja, eventualmente usando, a internet ou eventualmente algum tipo de plataformas de internet que não exigem no fundo que eu me identifique, isso também pode permitir que outras pessoas se sintam mais à vontade para poder participar sem terem que dar a cara. E eu considero isso totalmente legítimo de uma pessoa poder querer participar ou querer dar a sua opinião ou querer colaborar sem ter de, efetivamente, ou seja, permanecer no anonimato, no fundo. Eventualmente pode haver espaços em que isso possa funcionar e até temas que possam ser mais difíceis de trabalhar em comunidade, e em que possa ser importante também promover-se esses espaços mais de, lá está, um espaço mais seguro em que eu possa preservar na mesma o meu anonimato, a minha identidade, mas mesmo assim continuar a participar ativamente, em determinado processo. Fantástico, obrigado, Afonso. Em termos de mais-valias dos processos Uhum. participativos, há de certeza várias. Sim. No fundo, percebermos também como é que a participação pode ser um fator de facilitação de gestão de problemas, não é? Mas, Uhum. mas em relação às mais-valias, força. Sim, sim, existem várias mais-valias e logo há algumas logo notórias, como o facto de nós conseguirmos perceber efetivamente as reais necessidades de uma comunidade, enfim, há imensas formas e mais-valias relacionadas com a participação. Eu eventualmente também ia focar, ou seja, para além da questão relacionada com eu conhecer melhor determinada comunidade, ir mais ao encontro daquilo que são as necessidades de uma determinada comunidade, eu ia pegar muito na questão dos recursos, eh, que está no nome também do clipe, não é? A expressão Recurso e recursos. desenvolvimento, sim. Exatamente. Eu ia pegar na questão dos recursos, que é, eu acho que processos mais ágeis e eficazes de participação permitem-nos também gerir os recursos que nós temos disponíveis da melhor forma, não é? Porque eu acredito que os recursos, nós temos sempre o discurso que os recursos são escassos, eu acredito que os recursos existem e os que são necessários existem, só que muitas vezes estão mal distribuídos ou estão subaproveitados. E muitas vezes nós percebermos ou levarmos a cabo processos reais e efetivos de participação, permite-nos também poder identificar e conduzir melhor também a uma melhor eficiência dos recursos que nós temos disponíveis. Isto pode-se dar em casos como o simples facto de eu, quando estive a trabalhar no Grace, que foi a minha experiência anterior, e que o Grace também é muito apologista também do trabalho colaborativo, do trabalho em parcerias, e nós tínhamos muito este foco de aproximar empresas e organizações sociais. E nós, no nosso programa de voluntariado do Grace, que tinha muito também este cunho da participação e da auscultação, e nós havia só o simples facto de colocarmos muitas vezes uma empresa e uma organização que estavam no mesmo território, no mesmo fórum participativo, levava a que essas duas organizações se conhecessem, percebessem que tinham ali recursos em comum que podiam usar em comum, portanto, e isso também poder exponenciar e capitalizar melhor o seu trabalho. Portanto, só o simples facto de colocarmos ou criarmos espaços para que as organizações se conheçam e percebam o que é que estão a fazer e que muitas vezes o recurso que me está a usar, e este caso concreto, como estou a lembrar, era o caso de uma carrinha, como a organização precisava de uma carrinha e uma empresa que tinha uma carrinha que só usava durante uma vez por dia, só para determinada altura, e começou a disponibilizar essa carrinha para outra organização. Uma coisa tão simples, aparentemente tão Sim. simples, mas permitiu solucionar aqui dois problemas, no fundo, ao criar aqui uma rede de colaboração, porque efetivamente promovemos aqui a participação desses dois organizações num fórum. E, portanto, acho que esta questão dos recursos é uma questão importante, a questão, claro, da identificação de necessidades, e eventualmente depois também uma questão bastante importante, que é a questão da motivação também, de nós podermos, eu acho que haver também
nomeadamente em processos comunitários, haver maiores processos de participação, conduz também a que as pessoas possam sentir valorizadas, que possam sentir que são parte de determinado processo e, portanto, estarem também mais motivadas para determinado projeto ou determinada ação. Chamado vestir a camisola. Afonso, Exatamente. exatamente. Algum segredo específico da participação que te venha à cabeça? Eu acho que não sei se é bem um segredo, se é mais um conselho, eventualmente, que é a questão do tempo, ou seja, que os processos de participação levam tempo e é necessário tempo, e não há, ou seja, o tempo é aquele recurso É que o não recurso. se, é o recurso único que não se compra, e que é necessário muita paciência também a usar esse recurso e que muitas vezes as organizações, as empresas querem logo ter muitos resultados e querem logo ter logo muitos indícios de participação e obter logo imenso Uhum. reconhecimento, enfim, mas percebemos que de facto estes processos de participação levam tempo, mas que é um tempo que nos irá também certamente levar a recursos, a resultados muito mais valiosos e com muito mais desenvolvimento. E levará, se calhar, a poupar tempo. Não leva Exato, tempo, exato, a mas longo depois prazo. poupa tempo, não é? A longo Exatamente, prazo, exatamente, exatamente. exatamente. Muito, muito interessante esta perspectiva do recurso, tempo, e toda a tua perspectiva também em relação à participação. Obrigado, Afonso, e bom Dia Nacional da Participação. Um abraço. Obrigado. E continuação de bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado.